O que eu faria se já estivesse estudando russo há muito tempo, mas mesmo assim estivesse tendo dificuldades para sair do nível básico no russo? Eu vou dar uma resposta com base na minha própria experiência. Aqui no meu canal do YouTube eu sempre recebo comentários de pessoas pedindo dicas para sair do nível básico, porque elas já estudam há muito tempo e mesmo assim não conseguem ver um resultado satisfatório. Já estudam há 1 ano, 2 anos e continuam no básico. Tem alguma coisa de errada? Eu quero ajudar vocês. Vou passar para vocês a minha experiência aprendendo russo, porque eu sou um brasileiro, aprendi russo, então já passei pelas dificuldades que vocês estão passando agora. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a sair do básico finalmente. Всем привет, меня зовут Thiago e это канал для тех, кто изучает русский язык. E hoje eu vou falar para vocês 6 coisas que eu faria para sair do básico na língua russa. O primeiro passo para sair do básico no russo é você parar para pensar se realmente há algo de errado com você. É normal ainda estar no nível básico depois de 7 meses de estudos, principalmente se você não estuda nem 1 hora por dia ou às vezes você nem estuda todos os dias. Então o conselho que eu daria para mim mesmo é: Thiago, observe aí, eu sei que você está insatisfeito com o seu resultado, mas observe se realmente tem alguma coisa de errado com você. Porque às vezes você apenas está com pressa, você está impaciente, você está fazendo tudo certo, já está estudando russo aí há 6 meses, há 3 meses, e você não saiu do básico, mas isso é normal. Você escolheu aprender russo e você sabe que esse é um desafio grande. Dentre os idiomas mais fáceis está o inglês, está o português, está o espanhol, está o italiano, o francês. E dentre os idiomas mais difíceis está o alemão, está o russo, o japonês, o mandarim, o árabe, o finlandês e algumas línguas africanas, bem daquelas tribos ali pequenas que realmente ali é quase impossível de aprender. Então, se você escolheu aprender russo, saiba que russo não vai ser igual a inglês, né? Tem muitas pessoas aqui nesse canal que estão vindo do inglês. Então, elas tiveram uma certa experiência aprendendo inglês, que foi muito mais fácil, e elas acham que aprender russo vai ser a mesma coisa. Eu acho que para você sair do zero e dominar o nível básico, leva mais ou menos aí uns 7 meses, se você estiver fazendo tudo certinho mesmo, estiver estudando 1 hora por dia, todos os dias, e com consistência, né? Seguindo um bom método, seguindo um curso, seguindo materiais, realmente isso aí é o mínimo, ou quase que o mínimo, né? Algumas pessoas vão conseguir aprender um pouco mais rápido, porque elas estudam o dia inteiro, ou porque têm facilidade de aprender outros idiomas. Outras pessoas vão aprender um pouquinho mais, de maneira um pouco mais lenta, né? Então a média eu diria que é 7 meses para sair do básico, ok? O segundo passo para sair do básico no russo é você parar de focar muito na fala e desenvolver mais a sua compreensão do idioma. Ao praticar conversação, você está apenas colocando para fora aquilo que já sabe. Você está deixando o seu conhecimento na ponta da língua, porém não está aprendendo nada de novo. Portanto, sua fala em russo torna-se muito primitiva, muito básica. Você fica bom no básico, mas não vai além disso. Um erro que eu cometi no passado e me fez evoluir de maneira um pouco mais lenta, me fez ficar ali mais tempo estagnado no básico, foi focar muito na fala. Eu ia ali nos aplicativos, procurava por nativos para conversar, ia no VKontakte, né, no VK, eu ia no Facebook, encontrava nativos, ficava ali escolhendo com quem que eu vou conversar, às vezes conversava com as pessoas, depois a gente parava de se comunicar e eu tinha que achar outra pessoa. Era sempre muito difícil de achar um nativo bom para você conversar com ele todo dia, né, porque todo mundo é muito ocupado. E eu pensava que se eu falasse russo todos os dias, eu iria progredir mais rápido. Só que com o tempo, com a minha experiência, eu aprendi, eu entendi que a fala não vai desenvolver o seu russo. O que vai desenvolver o seu russo é a sua compreensão do idioma. É você pegar um material que você não entende, um texto que você não entende, um curso que você não entende, um PDF que você não entende, e você passar a entender tudo o que está ali. Você vai estudar para passar a entender. Ou seja, você vai pegar uma coisa que você não entendia, né? Até um vídeo em russo que você não entendia, vai estudar e vai passar a entender. Nesse momento você aprendeu russo. Aprender russo é simplesmente isso, galera. É muito básico, é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. E quando você está falando, quando você está praticando a fala com algum outro nativo, com outra pessoa, você está simplesmente praticando aquilo que você já sabe, você não está aprendendo nada de novo. É claro que de vez em quando o russo vai falar alguma coisa ali com você e você vai perguntar: cara, o que foi isso aí que você falou? Aí ele vai te explicar. Mas isso não é muito eficiente porque daqui a 2 minutos você já esqueceu, você não vai nem lembrar, e isso é muito ineficiente porque acontece de vez em quando. Se você pegar 10 minutos e passar conversando com o russo, você pode ou não aprender alguma coisa. Agora, se você pegar 10 minutos, sentar numa cadeira e estudar alguma coisa, você vai aprender ali no mínimo 10 palavras, né? Uma por minuto. Então, é muito mais eficiente você pegar o seu tempo, sentar e estudar, do que passar falando com as pessoas. Eu aprendi isso na prática, com minha própria experiência, e é isso que eu falaria pro meu eu do passado. Cara,
Para de tentar desenvolver a sua fala, foca um pouco mais aqui em estudar o idioma, vai estudar, senta e estuda que você vai aprender muito mais dessa forma. Eu não estou dizendo que você nunca deve conversar com ninguém e que isso é proibido. Se você quiser conversar, converse, pratique. Isso pode até te dar um pouco mais de motivação, mas não espere que você vai aprender russo só porque você está ali conversando com a pessoa, ok? Isso aí não vai te ajudar tanto assim. O terceiro passo para sair do básico no russo é você focar apenas em aumentar o seu vocabulário. Na aprendizagem da língua russa não há nada que traz tanto resultado quanto aumentar o vocabulário todos os dias. Aprenda 5.000 palavras e você ganhará todo o resto como um bônus. O vocabulário tira quase todos os seus problemas e pequenas dúvidas. Essa frase eu ouvi pela primeira vez de um aluno lá no meu curso de russo. Ele falou para mim que se você aprender 5.000 palavras em russo, isso te dará todo o resto como um bônus. Então você vai aprender a gramática como bônus, você vai aprender a ordem das palavras, vai conseguir falar isso com naturalidade. Todo o resto vem como bônus e o principal mesmo é você aumentar o seu vocabulário, você passar tempo com a língua, que o resto simplesmente acontece. Se você nunca aprendeu 5.000 palavras em russo, provavelmente você não sabe do que eu estou falando, mas eu consegui aprender 5.000 palavras, tem até esse vídeo aqui, ó, onde eu falo como eu aprendi 10.000 palavras em russo, então eu sei muito mais do que 5.000 palavras, e realmente eu posso confirmar que quando você aprende muitas palavras, quando você já leu muitos livros, já assistiu muitos vídeos em russo, você realmente resolve grande parte dos problemas com relação à língua russa. Você nunca estudou gramática, mas por algum motivo você entende a gramática, você consegue usá-la na prática. Talvez você não consiga fazer uma prova e descrever ali por que você usou tal regra gramatical e não a outra. Você não tem um conhecimento teórico, mas o conhecimento prático você tem. Tudo isso porque você aumentou muito o seu vocabulário. Então, se eu fosse dar um conselho pro meu eu do passado, eu falaria, cara, esquece um pouco a gramática, a gente fica muito bitolado, né? Eu não sei russo porque eu não sei gramática. Eu pensava isso, mas depois eu descobri que não é lá bem assim, entendeu? Até que estudar a gramática ajuda em um certo ponto. Mas a gramática é um ponto de referência. Sempre que você tem uma dúvida, você consulta um guia gramatical. É rapidinho, você vai ali 10 minutos, você consulta aquilo que você não sabia. Estudar gramática não deve ser o seu ponto principal, né? Aquela coisa que você faz todo dia. Toda vez que você para e pensa, tá, vou estudar russo hoje. Você chega lá e estuda a gramática. Se você estiver fazendo isso, tá fazendo errado. De acordo com a minha experiência, não foi assim que eu fiz e é isso que eu falaria pro meu eu do passado. Então a terceira dica que eu daria para mim mesmo é focar em aumentar o vocabulário. Essa é a única coisa que vai fazer você ter um resultado exponencial gigantesco. É uma das poucas coisas que mais importam. O quarto passo para sair do básico no russo é você desafiar-se com conteúdos e aulas um pouco acima do seu nível atual. Para gerar aprendizado, você precisa ir além do que é capaz hoje. Se você só consegue entender russo quando o professor fala devagarinho, comece a assistir YouTubes russos que falam mais rápido. Com o passar do tempo, seu cérebro irá se adaptar e você passará a entendê-los. Sempre que eu converso com um aluno meu e eles me falam que estão estagnados em um nível, eu tento entender o que eles estão fazendo e o que eles fizeram em cada nível que eles passaram. Porque se eles estiverem no nível básico de russo, há certas tarefas, certos métodos e técnicas que eles devem usar para progredir no idioma. À medida em que eles forem progredindo, né, se chegou já no nível intermediário, os métodos mudam. Se você passou para o avançado, os métodos mudam de novo. Então, se você está no básico, no intermediário e no avançado, cada um desses 3 níveis vai requerer de você uma certa abordagem para estudar. Você vai ter que usar aulas diferentes, materiais diferentes, conteúdos diferentes, tudo vai ter que mudar. Então você não vai começar do zero ao avançado utilizando as mesmas técnicas, os mesmos métodos, as mesmas aulas, talvez até nem mesmo os mesmos professores. Você vai ter que procurar seguir adiante de acordo com o seu nível. Então, se eu fosse dar uma dica para o meu eu do passado, eu tentaria falar para ele para analisar um pouco mais o que ele está fazendo, se está difícil o suficiente, porque se você quer aprender tem que estar um pouco difícil, não pode ser muito fácil, porque onde não há dificuldade não há aprendizado. Tem que ser um pouquinho difícil, tem que ser um pouquinho acima do seu nível, para você conseguir ultrapassar essa barreira. E uma vez que você ultrapassa a barreira, você vai aumentar de nível, você vai sair do básico e vai passar para o nível intermediário. Então, procurem a dificuldade. Não fujam daquilo que é difícil, se exponha à dificuldade, é ela que vai fazer você aumentar de nível. O quinto passo para sair do básico no russo é você montar uma rotina de estudos para ter consistência. Não importa o que você faz durante um dia ou uma semana. O que importa é o que você faz todos os dias durante um ano. Uma dica que eu daria para o meu eu do passado é: se você não sabe o que fazer, faça o óbvio.
Eu tô falando isso porque esse quinto passo, ele parece ser muito óbvio, né? Você ter consistência, é você estudar todos os dias sem falta, ou então, depende da sua rotina, né? 3 vezes por semana sem falta, mas o importante é não faltar, é ter consistência. Isso parece ser muito óbvio. Se você não está estudando russo o suficiente, você não vai progredir do jeito que você queria, você não vai progredir o suficiente. Então, um dos motivos pelo qual você pode estar estagnado aí, ou estagnada, no nível básico, é simplesmente a falta de consistência. Talvez você já esteja fazendo tudo certo, você esteja seguindo lá, você é aluno do meu curso, por exemplo, está fazendo tudo certo, mas não viu o resultado porque não teve consistência. Então, é preciso ter consistência para ver um resultado. É uma coisa muito óbvia, mas é o óbvio que você não faz. Tem muita gente que fala, não, mas isso aí é óbvio, cara, é muito óbvio isso. Tudo que é óbvio, a gente tenta ignorar porque a gente não acha que é bom o suficiente. Tipo, isso aí é muito, tá muito na cara, isso aí é muito óbvio, todo mundo faria isso. E a gente acaba ignorando por conta disso. Mas toda coisa que é óbvia, ela vai te dar um resultado, é só você fazer. Ter consistência nos estudos funciona? É claro que funciona, é só você fazer. Muitas vezes você não faz e aí você não vê resultado. Então você só vai ver resultado se você fazer. Não adianta você saber e não fazer, né? Porque você saber a teoria, saber a prática, mas você não aplicar, não executar, você não fazer no seu dia a dia, é a mesma coisa de não saber nada. O conhecimento está lá parado na sua mente, então você não sabe de nada. Você sabe de fato aquilo que você faz. Se você não faz, você não sabe, você acha que sabe, ok? Inclusive, lá no Fluência Incondicional, eu dou dicas de rotinas de estudos. Então, você não somente tem aulas de russo, mas também tem lá rotinas para você seguir o passo a passo, o que fazer, o que não fazer, quando fazer, tem tudo isso lá no curso. O sexto passo para sair do básico no russo é você fazer imersão para gerar adaptação no cérebro. Viver o idioma é o verdadeiro motivo que fará você aprendê-lo. O que significa fazer imersão? Isso não quer dizer ir para a Rússia e conviver lá com os nativos. Fazer imersão significa você passar tempo com a língua russa, e isso pode ser feito no Brasil. Eu aprendi russo sem ter saído do Brasil, eu não fui à Rússia aprender russo lá. Eu estudei sozinho e fazer imersão no Brasil significa você ler livros em russo, você assistir vídeos no YouTube em russo, ouvir podcasts em russo, ouvir músicas em russo, você escrever alguma coisa em russo quando você quiser, você pensar em russo, se forçar a pensar em russo, é você viver a sua vida em russo. Tudo que você faria em português, tenta fazer em russo, e aí você vai estar vivendo o idioma, vai estar praticando imersão. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Não adianta você só estudar. Se você não passa tempo com o idioma, você não vai aprendê-lo. É como ter um amigo. Para você cultivar uma amizade, fazer ela durar, fazer ela se fortalecer, você precisa passar um certo tempo com o seu amigo, né? Convivendo com ele. A língua russa é a sua amiga. Você tem que conviver com ela para fortalecer a amizade. Senão, não tem jeito, não vai aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pararem para observar por que esses russos nativos que moram aqui no Brasil hoje em dia, tem canal no YouTube, dão aula de russo, por que eles falam português tão bem? Será que foi porque eles estudaram muito português? Também. Mas o principal fator que fizeram esses russos aprenderem português tão bem foi a convivência com o português. Eles saíram da Rússia, vieram morar no Brasil. Moram aqui há não sei quantos anos, 10 anos, 5 anos, 6 anos. Eles usam português todo dia. Se casaram com um brasileiro ou com uma brasileira. Eles estão constantemente vivendo português. É por isso que eles aprenderam português tão bem. Não foi porque eles estudaram muito, se aprofundaram na gramática, fizeram um montão de exercício, um montão de aula. Claro que eles fizeram isso também. E isso teve um certo peso no aprendizado deles, mas o principal foi a convivência, tá? E como eu falei, não precisa ir para a Rússia, pode fazer isso no Brasil, eu sempre fiz no Brasil e eu aprendi russo totalmente no Brasil. Então se eu estivesse preso no nível básico e eu tivesse que dar uma dica para mim mesmo, para sair dessa estagnação, é isso que eu falaria para mim mesmo, eu daria esses conselhos aí, eu aplicaria tudo e sempre tome cuidado com a trapaça, né, a armadilha do óbvio. Só porque é óbvio, você acaba não fazendo, sendo que isso é totalmente aquilo que daria o resultado que você está esperando. Então faça o óbvio que vai dar certo. Se você quiser a minha ajuda para aprender russo, as vagas para o meu curso de russo completo estão abertas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também nos comentários. E claro, não é um curso gratuito, tá? É um curso pago. É o meu trabalho é ajudar você a aprender russo. E pessoal, deixem aqui nos comentários suas recomendações pessoais para quem quer sair do básico e atingir um nível intermediário e depois avançado, né? Talvez você já tenha alcançado um nível intermediário no russo, ou então avançado, e aí você quer dar uma dica para alguém, manda aqui nos comentários que vai ajudar bastante o pessoal, ok? Pacá, pacá, e até o próximo vídeo.